Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Evangelho de João 7. Nós leremos alguns versículos deste capítulo. Evangelho de João, capítulo 7. Vamos ler esta manhã a partir do verso 1. Depois leremos a partir do verso 30. A igreja localizou Evangelho de João, capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, contudo, realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo do. Agora, verso 37. No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não ainda. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: Este é verdadeiramente profeta. E outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência da aldeia de Belém, de onde era? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles prendê-lo, quem lhe pôs as mãos. Estaram, pois, os guardas à presença dos sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não o trouxeste? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldito. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem saber o que fez? E responderam eles: Par-se-á o caso de que também tu és da Galiléia, examina e verás que da Galiléia não se levanta. E aqui a palavra do Senhor para ser. Quem é Jesus? Bom, hoje nós dizemos é Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, essa pergunta seria feita apenas da forma abreviada. Quem é? Será ele o Cristo? Cristo, Deus significava Messias. Será ele o profeta? Ou seja, alguém semelhante? Será ele um postor?
alguém que engana as pessoas, um falso profeta, um charlatão, um enganador, alguém que quer lucrar ou se da credulidade. Será ele simplesmente uma pessoa boa ou um endemoniado? Ou quem sabe um louco? Esses questionamentos ainda hoje existem e eram muito comuns durante a época em que Jesus estava aqui na terra exercendo o seu ministério terreno. Capítulo 7 do João vai nos mostrar, na longa narrativa deste evangelho, vai nos mostrar que nós estamos chegando em um momento que esses questionamentos começam a aflorar de todos os lados e levam a muitas divisões. Todo o capítulo 7, aqui nós lemos apenas alguns. Todo o capítulo 7 mostra essa intriga. Está em Jerusalém, as pessoas, o povo, as autoridades, todos se perguntam: quem é essa pessoa? O que ele faz? Está certo ou errado? Essa manhã nós vamos ver então essa presença de Jesus no final do calendário judaico, que é a festa de tabernáculos, e vamos ver como ele foi compreendido, entendido, interpretado pelo povo, pelas autoridades do seu. Veremos também que as coisas começam a se encaminhar para um fim que não era exatamente aquele esperado pelos apóstolos, ainda que fosse exatamente aquele esperado pelo próprio Jesus Cristo. E o nosso texto começa então com os irmãos de Jesus. É uma das poucas referências que temos aos irmãos de Jesus. Nós temos aqui no capítulo 7 do Evangelho de João. Os irmãos também são mencionados e sempre de uma, posso dizer, não muito laudatória, não muito positivamente. Os irmãos também são brevemente mencionados em outro evangelho. E sempre, percebam vocês, em contextos de incredulidade. É o que o evangelista vai nos dizer aqui. Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. E lembrando um pouco, na semana passada, que nos pregou aqui, Jesus como pão da vida, o seu discurso que ele fez na Galileia, na região do Mar da Galileia, todo o rebuliço que aquilo causou, o escândalo que aquilo causou, e muitos dos seus discípulos, vejam só, não é nem admiradores ou pessoas que ouviram, abandonaram Jesus por causa do que ele falou. Ele está na Galileia. O capítulo 7 nos esclarece que ele continua na Galileia, por quê? Porque ele sabe que lá na Judéia, a sede do Deus, a sede onde está o templo adorado, lá as pessoas querem matá-lo. Então ele fica por um tempo na Galileia, ele fica mais um tempo por ali, apesar de muitas pessoas já o terem abandonado. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 se passaram mais ou menos 6 meses. O capítulo 6 foi mais ou menos na época da Páscoa. O capítulo 7 ele está agora mais próximo da festa dos tabernáculos, que ocorria 6 meses após a Páscoa. Jesus ficou um tempo na Galileia, mas chegou essa ocasião. A festa dos tabernáculos era uma daquelas grandes festas em que os judeus faziam peregrinações à cidade de Jerusalém. Eles subiam a Jerusalém, no sentido tanto literal, porque Jerusalém era uma cidade elevada, terra, também porque era o centro da vida religiosa, então quem se dirigia para lá estava subindo, então, a capital religiosa do povo judeu. Então, os irmãos, Jesus, iriam subir também para a festa, como todos os bons judeus que tivessem condições econômicas o fariam. A festa de tabernáculos ela só não era mais importante que a festa da Páscoa. E era uma celebração muito festiva, muito alegre. As pessoas ficavam durante 8 dias acampando cabanas que eles construíam ao redor da cidade de Jerusalém, ou mesmo nos telhados das casas. As casas, geralmente, elas tinham terraço. Então eles construíam uma cabaninha ali, as pessoas dormiam ou passavam parte do dia dentro dessas cabanas, com o propósito do quê? De relembrar o tempo em que o povo de Israel peregrinou no deserto e viveu em cabanas no deserto, enquanto depois de ter sido liberto da escravidão do Egito, e enquanto aguardava a posse da terra prometida que Deus lhe daria. Essa festa relembra isso e relembra também o que, portanto? O cuidado de Deus pelo seu povo. A providência de Deus que não deixa faltar nada
Durante 40 anos, Israel não sentiu falta de comida porque Deus deu maná. E não sentiu falta de água porque Deus fez com que saíssem águas das pedras, da rocha. E o povo bebeu miraculosamente água no meio do deserto. Então Deus cuidou do seu povo, e assim a festa de tabernáculos, ao mesmo tempo que lembra o cuidado de Deus sobre o seu povo, ela também apontava para um futuro no qual Deus traria todas as bênçãos prometidas para Israel, onde Israel teria plena liberdade, onde não faltaria comida, onde não faltaria água, onde as pessoas seriam felizes. Portanto, na festa de tabernáculos, o povo estava alegre, ele estava feliz, porque também coincidia com o final da colheita de uvas e de azeitonas. Portanto, de onde se extraía o vinho, de onde se extraía o azeite de oliva, que eram alimentos que traziam alegria, que eram sinônimos de fartura e prosperidade no mundo. Então, era uma ocasião festiva. Graças a Deus pela colheita que tivemos, graças a Deus pelo seu cuidado, pela sua providência, e adoramos a Deus que promete coisas grandiosas para nós que somos seu povo. E assim os irmãos de Jesus falam para ele: olha, Jesus, está aqui, tem que ir para a festa dos tabernáculos. Vai lá, te apresenta para o povo, mostra quem tu é, faz esses teus milagres e as pessoas vão crer em ti. Porque ninguém que quer ser conhecido guarda os seus milagres dentro do bolso. Ninguém fica falando discursos em 4 paredes. Pessoas que querem ser conhecidas e reconhecidas, elas têm que se manifestar ao mundo. Não há ocasião melhor, portanto, do que a festa dos tabernáculos. Esse é o discurso dos irmãos de Jesus. E observem, talvez vocês falar que Jesus tem irmãos e que Maria foi virgem por toda a vida. Meus irmãos, nós não podemos dizer isso com base na Escritura. A Escritura nos diz que Jesus tinha irmãos. Sei que normalmente os católicos vão dizer, não, Jesus tinha meio-irmãos. Eram irmãos mais velhos de Jesus, filhos de José. Acontece que a Bíblia não diz isso, ela não diz que eram filhos de José. Ela também não diz que Maria não teve mais filhos. E, na verdade, não há nenhum problema em Maria ter filhos. Não há necessidade de Maria ser uma virgem perpetuamente. Ela tinha que ser virgem por ocasião do nascimento de Jesus e não mais. Ela não precisaria continuar virgem. Ou seja, a relação sexual no casamento ela não é pecado e não há nada de errado nisso. Então não há necessidade de Maria ser virgem perpetuamente. Então eu creio particularmente que esses irmãos aqui eram irmãos de pai e de mãe. Não apenas meio-irmãos, mas irmãos de fato, de pai e mãe de Jesus. E, portanto, eram mais jovens do que Jesus. E na sua juventude eles queriam ver ação. Eles queriam ver, de fato, que Jesus manifestasse o seu poder, se de fato ele tinha todo esse poder aí que ele alardeava ter. Talvez o que ele estava fazendo ali pudesse ter sido alguma coincidência. Talvez ele não tenha todo esse poder, esse domínio que ele fala nos seus discursos. Então os irmãos queriam ver ver para crer. O Evangelho de João nos diz claramente, nem os seus irmãos. O pedido dos irmãos de Jesus, portanto, é na verdade uma tentativa de provar a Jesus. É algo semelhante à tentação de Jesus no deserto, quando Satanás pede para que ele se atire lá e para que os anjos peguem, para ver se de fato Jesus é o Filho de Deus. Os irmãos de Jesus estão fazendo a mesma coisa. E nós, às vezes, somos tentados a agir como os irmãos de Jesus. Nós queremos que Deus faça algo sobrenatural, algo espetacular, para que nós venhamos a ter fé, para que nós venhamos a crer. Enquanto Deus não fizer, eu não creio. Se Deus é tão poderoso, Ele que faça alguma coisa aqui, Ele que me traga uma cura, Ele que me abra uma porta de prosperidade, Ele que faça isso ou que faça aquilo. Nós provamos a Deus. E os irmãos de Jesus faziam a mesma coisa. Olha, deixa esse lugar, vai para a Judéia, para que os discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e realize feitos em ocultos. Manifesta-te ao mundo. Mas João nos diz que, no fundo, esse aparente desejo de ver a glória de Jesus escondia, na verdade, uma incredulidade. Pois nem mesmo seus irmãos criam. Por trás, portanto, de um pedido para ver a glória de Deus, isso não é novidade, isso não é exclusividade dos irmãos. Tem muitas vezes. E aqui vale lembrar que nós não precisamos eternamente. Jesus eram incrédulos nesse momento.
Mas a Bíblia nos diz que após a ressurreição de alguns pagaram com a sua vida. Então, há um momento em que Deus nos chama e que nós somos chamados a deixar de lado a incredulidade, deixar de lado essa nossa tendência de provar a Deus. Mas esse momento ainda não havia chegado e Jesus resiste a essa tentação e responde: o meu tempo ainda não chegou mas o vosso tempo está sempre presente. Jesus diz aos seus irmãos: subam vocês, eu não subo. Ou traduções bíblicas vão dizer: eu por enquanto não subo, o meu tempo não está cumprido. Jesus falou isso e continuou na Galileia. Algumas traduções não vão dizer por enquanto não subo, só vão dizer eu não subo. Por que eu estou falando isso e por que isso é importante? Pelo seguinte, Jesus diz que não vai, diz que não vai. E alguém pode, talvez vocês pode ser que algum espertinho. E Jesus não falou a verdade. Jesus disse que não ia, mas depois foi. Ele enganou os seus irmãos. Como? Jesus é sem pecado. Por isso, talvez, alguns manuscritos colocaram aquela palavra por enquanto, porque essa palavra por enquanto não vou, ela não está presente em todos os manuscritos bíblicos do Evangelho de João. Realmente tenha sido justamente uma tentativa de melhorar o texto para não parecer que Jesus tivesse falado que não ia, mas foi. Mas não é necessário ter essa expressão por enquanto. Precisamos salvar, não precisamos salvar Deus aqui nesse. Mesmo que Jesus tenha dito, eu não subo, ele pode muito bem ele deixa muito claro no esclarecimento que ele faz posteriormente, eu não subo porque o meu tempo não chegou. Eu não subo porque eu não vou me manifestar desse jeito publicamente, com sinais e maravilhas, da mesma maneira que vocês querem e esperam que eu faça. Vocês não entenderam nada, eu não sou um libertador político, eu não vim aqui para derrotar os romanos, dar uma teocracia israelita. Não. A minha missão é outra, portanto eu não vou subir agora, eu não vou subir, nunca eu vou subir para Jerusalém dessa maneira que vocês estão querendo que eu vá. Eu farei outra coisa. Então o verso 10 vai nos dizer que depois que os seus irmãos foram, Jesus então subiu, não publicamente, ou seja, não subiu para ser aclamado, para que tivesse uma entrada triunfal, como de fato aconteceu vezes de Páscoa, mas não, ele não queria isso agora, ele não queria uma entrada triunfal, ele não queria que o povo aclamasse como. Ele foi então secretamente, discretamente, porque os judeus queriam matá-lo e sabia que se ele fosse causar muito alarde, talvez a sua prisão e morte poderia acabar sendo antecipada, mas não era o tempo de Deus ainda. Seu tempo, ou seja, o tempo em que ele seria preso, condenado e crucificado ainda não havia chegado. Portanto, ele precisava ter cuidado, ele precisava agir com discrição. Então, depois de um tempo, ele vai para Jerusalém e vai discretamente, ou como discretamente, vai em oculto. Mas percebam que apesar dele ter ido, como nós vamos ler depois, ele chega discretamente, mas depois ele começa. Ele não podia ficar perpetuamente, tinha uma missão e ele ensina, mas tudo no momento certo, no tempo de Deus, da maneira adequada. Mas o fato é que, portanto, ele sobe, mas em meio a tudo isso, nós vemos que em Jerusalém Jesus era guardado e as pessoas se questionavam a respeito a ele. Os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões, e uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes ele engana o povo. E ninguém falava dele abertamente, por terem medo de Deus, ou seja, por terem medo das autoridades religiosas. Estavam ali naquela conversinha. Ele é um picareta. Não, ele é bom. Não, ele é um mestre. Não, ele é um profeta. E havia, portanto, uma grande incerteza no povo sobre Jesus. Mas então o verso 14 vai dizer que corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo, ele vai, portanto, a um lugar público e começa a ensinar, ou seja, publicamente. Ele sai daquela perspectiva mais discreta e oculta e agora, portanto, no meio da festa, quando já não estavam mais esperando por ele, ele começa a ensinar.
E os judeus se maravilham com seu ensino e dizem: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus, ou se falo por mim. Jesus começa a ensinar e ele é questionado. Mas percebam que ele fala aqui: se alguém quiser conhecer, verso muito importante esse aqui. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina e se ela é de Deus ou se eu falo por mim. Dizendo o seguinte: quem quer conhecer a Deus, quem quer obedecer a Deus, vai ouvir a minha doutrina e vai saber se ela é verdadeira. Agora, se vocês não querem conhecer a Deus, se o seu coração de vocês está endurecido, vocês nunca vão saber se a minha doutrina é verdadeira e vocês vão me rejeitar. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que conhecer a Deus e crer nele e saber que o que ele fala é verdadeiro, pressupõe que nós tenhamos um coração aberto. Se nós não abrirmos o coração, nós nunca creremos e nós nunca descobriremos que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Se Deus, e aí continuidade com o que foi pregado na semana passada pelo Isaac, se Deus não nos chama antes e não abre o nosso coração, nós não vamos conhecer a vontade de Deus e não vamos crer e não faremos a vontade de Deus. O que acontecia entre os judeus é que eles tinham um coração endurecido. E tinham um coração endurecido porque, evidentemente, eles eram responsáveis pela sua incredulidade e não queriam crer em Deus. E Deus, por sua vez, não havia aberto o seu coração para que eles amassem, quisessem fazer efetivamente, verdadeiramente a vontade de Deus e assim pudessem ter um julgamento correto sobre se era verdade ou não que Jesus falava. Em outras palavras, não existe neutralidade. Eu não posso me colocar uma posição fora do ensino de Jesus e pensar assim: não, agora eu vou avaliar o que Jesus está ensinando aqui com neutralidade. Vamos ser moderados. Eu não sou que nem os discípulos que acreditam em qualquer coisa. Eu não sou como essas pessoas que têm cabeça dura, que não querem ouvir o que ele fala. Eu vou aqui examinar e vou analisar intelectualmente e vou ver se é verdade ou não. Não, isso não existe. Em se tratando de fé, de evangelho, isso não existe. Não há neutralidade. Se nós não temos um coração voltado para Deus, nós nunca reconheceremos que Jesus é verdadeiro. Agora, quando Deus, pelo seu Espírito, faz com que o nosso coração se volte para Ele, aí nós podemos conhecer e podemos reconhecer que o seu ensino é verdadeiro. Jesus continua e ele diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observam. Por que procurais matar-me? E respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vos admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas. No sábado vocês circuncidam um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado num sábado um homem? Não julgueis segundo a aparência e pela reta. Faça por defender. Sabe que os judeus querem matá-lo. Ele diz: vocês que se dizem seguidores da lei, não, eu faço a vontade de Deus. Vocês fazem a vontade de Deus, então por que vocês querem me matar? Homicídio é uma violação da lei, eu não fiz nada para ser morto. E a multidão responde: não, tu está endemoniado, está louco, você está louco, quem quer te matar? De fato, ou muitos dentro da multidão mataram Jesus. E Jesus então, ele relembra a multidão por que eles querem matá-lo. Porque lá, tempo atrás, nós vimos isso no capítulo 5, Jesus cura um paralítico no sábado. E os judeus se indignam porque dizem: não, no sábado não se pode trabalhar, então não pode curar uma pessoa no sábado. E Jesus disse: não, eu posso cuidar porque eu posso curar porque eu sou filho de Deus, e assim como Deus trabalha no sábado, eu também trabalho. E os judeus se indignam contra ele. E agora ele volta a esse tema e diz: vocês estão muito enganados, porque vejam bem, vocês sabem que, segundo a lei, todo homem tem que ser circuncidado no 8º dia. E circuncidar alguém é um trabalho, porque envolve pegar uma ferramenta, cortar o prepúcio, algo que
sangue, é algo que causa sofrimento, é algo terrível até para. E se o 8º dia cai num sábado, vocês vão lá e circuncidam a criança no sábado, porque ela tem que ser circuncidada no 8º dia, não importa em que dia da semana cai o 8º dia. 8º dia do seu nascimento. Então, vejam bem, se vocês podem circuncidar no sábado, por que eu não posso curar no sábado? Se circuncidar é algo que faz bem para uma parte do corpo, por que eu que restaurei totalmente o corpo de alguém que estava doente, sou condenado por vocês como infrator da lei? Vocês, portanto, não estão julgando com justiça, vocês estão julgando de uma maneira, eu até diria, transliterando para uma linguagem mais popular, vocês estão julgando de uma maneira burra, literal demais, vocês me julgam de uma maneira literal, vocês estão querendo, portanto, encontrar pretexto para me condenar. Vocês estão manipulando a lei para me condenar, mas não julguem dessa maneira. Julguem de acordo com a justiça, tenham um bom senso. Entendam que o que eu fiz não viola o sábado. Evidentemente, quando Jesus fala, isso causa, por um lado, causa admiração na multidão, e por outro lado, causa mais raiva e mais indignação. Então, o verso 25 vai dizer, diziam alguns de Jerusalém, não é este aquele a quem procuram matar? Vejam, primeiro disseram que ninguém queria matar, agora o pessoal diz, mas espera aí, esse daí, queriam matar essa pessoa, né? Eis que ele fala abertamente, nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades de que este é de fato Cristo? Percebam novamente a confusão. Estão deixando ele falar, então, se ele está falando, talvez as autoridades acreditem que ele de fato seja o Cristo, o povo já está confuso. Eles acham que a omissão das autoridades em silenciar Jesus Cristo seja uma concordância com o seu ensinamento. Mas aí alguns da multidão vão dizer, não, mas nós sabemos de onde ele é. Mas quando vier o Messias, o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Porque algumas pessoas acreditavam que o Messias ia vir assim do céu. Ninguém saberia a sua origem. Mas eles achavam que sabiam que então, portanto, ele não poderia ser o Messias. E Jesus, então, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Contudo, muitos dentre a multidão creram nele. Quando vier o Cristo, fará porventura maior este? Então percebam a confusão novamente. Alguns começam a crer a partir do seu ensino, a partir dos milagres, alguns creem, outros querem prender, mas não conseguem, porque não chegou a hora dele, ou seja, Deus preserva Jesus de ser preso naquele momento. E há um alvoroço ali na multidão. Imaginem vocês numa festa, a cidade de Jerusalém abarrotada, não tinha onde ficar, cidade explodindo de pessoas, todo mundo no templo, e toda essa confusão acontecendo, e uns dizendo que ele tem demônio, outros dizendo que ele é o Cristo, outros dizendo que acham que as autoridades são legítimas dele, porque permitem ele falar. A confusão é tanta, então, que o verso 33 quer dizer que os fariseus, ouvindo a multidão falar essas coisas, juntamente com os sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Os guardas eram guardas ali do templo, que tinha uma ordem no culto. Geralmente eles eram levitas, ou seja, a lei de Deus. Não era assim força bruta. Tinham um conhecimento da lei, eram pessoas bem instruídas também. E João nos diz que eles foram enviadas, mas enquanto isso, continua a controvérsia. Jesus vai dizer, olha, ainda por um pouco estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também onde estou, vós não podeis ir. E as pessoas não entenderam que Jesus... Disseram, pois, os judeus uns aos outros, para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos com significa, de fato, o que ele diz, a vez de procurar-me, não me achareis? Também aonde estou, vós não podeis ir. Vejam, o povo não entende as palavras de Jesus. Estão perplexos. Jesus, o que ele quer dizer, para onde eu vou, vocês não me acharão? Nós hoje sabemos que Jesus estava falando da sua subida aos céus. E aqueles que não creem, nunca mais o encontrarão. Somente aqueles que creem nele. Mas os judeus ali não entendiam, até porque não entendiam que Jesus havia vindo do Pai.
Não entendiam que ele era de fato o Filho de Deus. Portanto, acharam que Jesus ia para algum lugar distante do Império Romano ensinar os não-judeus, alguma coisa. Eles não estão entendendo absolutamente nada. Até que então, o capítulo 7 chega no seu ponto, talvez o ponto dominante, quando então, o verso 37 deixa isso muito claro. No último dia, esta tem 8 dias, no último dia dessa festa, o grande dia da festa, ou seja, o ápice, aquele momento que está todo mundo reunido ali no templo, Jesus se levanta e exclama. Vejam, ele não ensina, ele exclama, ele grita. Ele começa a gritar. Eu não vou gritar muito aqui, quero simular, mas assim, imaginem, numa época em que no som, havia uma multidão imensa no templo, deve ter mais ou menos subido alguma escadaria, colocou numa posição onde pudesse ter, deve ter falado algo assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Falou com... Não, ele estava exclamando, ele estava gritando, ou seja, todas as atenções se voltaram para ele nesse momento. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Hoje, quando nós lemos essa passagem, nós pensamos assim, dramático isso aqui. Chama muita atenção. Virão rios. Falam disso. É da água que... Mas naquele contexto em que Jesus falou isso, fazia muito sentido, porque na festa dos tabernáculos, todos os dias, fazia uma procissão, carros cheios de água, eles chegavam no templo, todo mundo, derramavam a água diante do altar, também derramavam vinho, mas principalmente a água. Esse ato simbólico, eles estavam relembrando que Deus proveu água para o povo de Israel no deserto. E também estava lembrando que Deus é aquele que dá a chuva e, portanto, a prosperidade para a nação. E também estava lembrando que água é fonte de vida. E por isso, as promessas de vida futura e de ressurreição também estavam relacionadas com o derramar de água na festa de tabernáculo. E o povo, vendo tudo aquilo, estava com essa ideia bem fresca. A água simboliza, portanto, vida. Significa prosperidade, significa alegria, significa cuidado de Deus. E Jesus está dizendo: se alguém tem sede, se alguém tem falta de água, venha a mim e beba. Do seu interior, do seu coração, do seu ser, fluirão rios de água viva. Talvez muitos ali não entenderam naquele momento exatamente o que Jesus quis dizer. Anos depois, o apóstolo João, então, ao escrever este evangelho, ele explica no verso 40 o que significava. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda. O Espírito Santo, derramar do Espírito Santo, cujo cumprimento acontece no dia do Pentecostes, quando ele desce e a igreja é formada, e a partir daí o evangelho começa a expandir por todo o mundo. O Espírito Santo é derramado. E há, portanto, nas Escrituras uma simbologia. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. E quando pensamos no símbolo do Espírito Santo, nós temos que pensar o Espírito Santo como aquele que dá vida ao mundo. E quando a gente pensa em vida ao mundo, pensamos aqui não apenas no sentido espiritual, vida eterna, comunhão com Deus. Sim, é isso. Mas também é a vida aqui. Todos nós, se respiramos, só respiramos porque o Espírito Santo nos sustenta segundo a posse. Se há água, se há criação, se há natureza, se há animais, toda a criação é sustentada pelo Espírito. O fôlego do Espírito é o Espírito de vida, dá vida a toda a criação e que a sustenta. Portanto, quando Jesus fala de ir até Ele, de beber e de ter água, de encontrar essa fonte de água vida, Jesus está prometendo a vida eterna, está prometendo vida abundante também nessa vida. A vida abundante que somente Ele pode dar. A vida abundante que vem daquele que tem o Espírito Santo
habitando na sua vida. E a pessoa que tem o Espírito Santo, por sua vez, ela é fonte de bênção para aqueles que estão ao seu redor. E por que eu digo isso? Porque ao evocar a água e a fonte de água viva aqui é a ideia de água corrente, não é que a água tem viva ou que a água é mais espiritual, não. Água viva aqui é literalmente água corrente, não é água estancada. Água estancada você sabe, né? Só serve para acumular mosquito da dengue. Mas a água viva, a água corrente, é a água boa de se beber, é a água em que a vida, inclusive, se envolve com peixes e pesca e com tudo mais. Portanto, a ideia da água viva é que é uma água que no Antigo Testamento nós temos, por exemplo, Ezequiel 47, fala de um futuro, qual um rio sairia de Jerusalém, por causa desse rio, certo? Ezequiel nos diz o seguinte: depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. E a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. E aí ele vai continuar e vai dizer lá depois: tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chames viverá por onde quer que passe esse rio. Haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a eles se acharão pescadores, desde Gede até em. Haverá lugar para se estender redes, seu peixe será como um mar grande. Ao rio, as ribanceiras nascerá toda árvore que olha nem as águas saem do santuário. Alguns pensam que há um dia então água. Mas a bem da verdade, pode até ser que no céu e na nova terra, de fato isso aconteça, mas essa profecia aqui ela está se cumprindo. A partir de Jesus Cristo, águas jorram e trazem vida a um mundo que está morto espiritualmente. E esse mundo é, portanto, restaurado. Ele começa a ser restaurado porque essas águas vão e elas vão dando gradativamente. Ezequiel ele vai dizer, eu não li aqui, mas ele vai dizer que esse rio vai se tornando cada vez mais profundo. E gradativamente vai surgindo vida ao seu redor. E vai se desenvolvendo onde era o deserto da Judéia, o Mar Morto que não tinha vida, agora é um mar cheio de peixes e de pesca excessiva, de abundância do povo de Deus. E Jesus aqui está dizendo, olha, venha a mim e beba, eu sou a fonte dessa água, eu dou o Espírito que dá vida. E aquele que crê em mim, ele vai beber, ele não terá sede, mas dele também sairão essas águas. Não no sentido que nós seremos a fonte do próprio Jesus, do próprio Espírito de Deus, mas nós seremos uma fonte de bênção para o mundo que está ao nosso redor. E isso é assim. A igreja cresceu e se expandiu e o nosso mundo foi transformado a partir do Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, após a ascensão de Jesus. Agora, portanto, o povo de Deus é chamado a ser fonte de bênção, não só, também evidentemente, como nós falamos, inclusive na semana passada contamos com a visita do pessoal da Ajuda Barnabá, Cofre. Então, não apenas servir de bênção para aqueles do corpo de Cristo que sofrem, mas também para todos aqueles que estão ao nosso redor. O mundo, a criação de Deus, ela é abençoada pelo povo de Deus, pelas águas que o povo de Deus, pelo Espírito que o povo de Deus. E ao falar dessa maneira, muitas pessoas creram. Ele é o profeta. Outros diziam, esse é o Cristo. Mas aí alguns voltaram a perguntar, mas o Cristo vem da Galiléia? Eles achavam que Jesus era nascido na Galiléia. Achavam que conheciam Jesus e mal sabiam que Belém. E vivia na Galiléia, mas havia nascido em Belém. Mas muitos então, verso 43, houve uma causa dele, alguns deles queriam prender-eles, mas ninguém lhe
Irmãos, e os guardas que haviam sido enviados para prendê-lo voltam à presença dos sacerdotes. Os sacerdotes perguntam, por que não prenderam? E os guardas, como eu falei, eram levitas, não eram simplesmente pessoas que exercem força, mas eram pessoas também instruídas na lei. Os guardas não prenderam por quê? Porque eles também ficaram pasmos, tiveram a coragem de colocar a mão sobre ele. Disseram, quem jamais falou com este homem? E as autoridades e os fariseus ficaram indignados. Ah, é? Agora, por acaso, vocês também foram enganados? Algum de nós aqui que somos autoridade religiosa creu nesse homem? Vocês foram ludibriados por ele? As autoridades estão indignadas. Então, Nicodemos, que é da fé até esse momento, levanta e tenta discretamente defender Jesus. Diz, olha, veja bem como que vocês estão julgando ele ter ouvido. É um princípio básico, né? Que os romanos, já naquela época, que até hoje é um princípio do das partes, algo tão básico no direito. E Nicodemos se levanta, ele tenta defender Jesus indiretamente, ele ainda não tem coragem. Então ele discretamente, olha, ali, né, aquele meio isento, assim, meio isentão ali. Olha, veja bem, não podem julgar sem ouvir uma pessoa antes. Ele está naquele processo, ele ainda não consegue assumir a sua fé em Jesus. E as autoridades se indignam contra ele e dizem, não, também, por acaso tu é galileu como ele? Né? E a Galileia é uma região do norte que é uma região dada pelas autoridades judaicas. Os judeus não eram muito fiéis, eles não conheciam muito bem a lei, não guardavam bem a lei. Então eles dizem, olha, por acaso alguma vez saiu algum profeta da Galileia? Examina e verás que nunca saiu um profeta de lá. O que é uma mentira, porque Jonas era da Galileia. Amós era da Galileia. Alguns especulam que também Eliseu poderia ser da Galileia. Então, o fato é que eles estão tão cegos de ódio e de raiva por Jesus, que eles inclusive manipulam a verdade para argumentar contra Jesus. E assim o capítulo termina com essa nota de confusão e de incredulidade. Afinal de contas, as autoridades já têm a sua posição, ele é um impostor. A multidão, alguns pensam que ele é o libertador, outros pensam que ele é um mestre, outros pensam que ele é alguém como Moisés. Outros ficam pasmos quando ele fala que ele é uma fonte de água, se encantam, mas entendem que ele é o Cristo, o Messias. E outros querem acreditar, mas ainda não conseguem acreditar. Alguns, inclusive, timidamente parece que querem se aproximar, mas ainda valorizam mais a glória e admitir que seguem este Galileu. E assim nós encerramos nossa mensagem com 3 aplicações que eu gostaria de fazer à luz de tudo isso. Em primeiro lugar, nós não vamos quando expusermos o nosso coração, nós sempre encontraremos culpas, subterfúgios ou argumentos para não crer, para não aceitar. Como a multidão fez aqui. Ah, não, veja bem, esse cara é da Galileia, não pode ser ele o Messias. Eu sei, ele fez coisas, ele ensina com autoridade, mas não, o Messias é da Galileia. Tem que ser de Belém. Não sabiam que era de fato de Belém, mas enfim. Ou, não, o Messias é alguém que vem do céu e ninguém sabe de onde ele vem. Então não podemos crer nele. Ah, não, ele é talvez um profeta, mas não é o Messias. Ah, não, ele é o Messias, mas ele tem que nos libertar aqui da opressão romana, então vamos construir. Vejam que o povo não está entendendo, o povo está perdido. É confusão, é incredulidade, é subterfúgios para quê? Por quê? Porque essencialmente o seu coração não foi aberto para Deus. E assim eles não conseguem confirmar a verdade do que Jesus está falando. E portanto não. Isso nos chama a responsabilidade. Se nós quisermos crer em Cristo e crer no que Ele faz em nossas vidas, nós precisamos ter um coração disposto, um coração.
A palavra nos diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós estamos aqui pensando, mas não, talvez Jesus não seja isso, talvez, mas poxa, como é que é possível que alguém lá da Galileia, 2000 anos atrás, seja o Salvador do mundo? Bom, estamos ali, nosso coração ainda não se abriu, mas se nós abrirmos o nosso coração, veja, conhecer a Deus e crer em Deus é uma decisão moral, não é apenas intelectual. Não basta eu tentar entender logicamente a palavra de Deus. Não basta também eu dizer assim, eu vou tomar uma decisão, um ato de vontade. E não basta também eu dizer assim, eu sinto algo bom. Sinto algo bom sobre essa. Ele é bom. Eu sinto que é algo bom. Não é, na verdade, a fé e o conhecer a Cristo envolvem as próprio Jesus. A vontade, sentimentos ou afeições e o intelecto. Três andam juntos e não dá para dizer que um vem antes do outro. Agora, se nós temos só um, nós não temos nada. Se nós temos só dois, nós não temos nada. Precisamos dos. Portanto, abra o seu coração ao Espírito para que você possa desejar fazer a. Jesus fez a vontade de Deus. Nós também pudéssemos ter, desejar e praticar a vontade de Deus. Como tem sido a sua vida em A segunda aplicação fala, portanto, de água viva e dos rios que fluem no interior de todo, tanto daquilo que nós. Todos aqueles que já chegam a Cristo e creem nele, recebem o. Tantos rios de água passam a fluir deles. E o que isso significa? Como eu falei, significa que nós somos uma fonte para nós, para a nossa, para nossos irmãos da igreja e também para aqueles que não são nossos irmãos, estão ao nosso redor, ou seja, para o mundo. Deserto, a água viva das vidas, que nós começamos chamado. E esse chamado, evidentemente, ele é essencialmente pregar o evangelho, e a pregação, por meio da pregação do evangelho, o coração das pessoas é aberto e elas creem em Jesus Cristo, passam a ter vida espiritual, elas saem da morte, saem do deserto e da sequidão espiritual e agora têm uma vida plena. A sua vida ganha um novo sentido. Agora para tudo há um propósito e o seu propósito está relacionado ao reino de Deus nesse mundo. Mas evidentemente que esse significado mais profundo de água viva, ele não esgota tudo isso. Ele significa que nós somos bênção também de diversas maneiras. E agora pense então, você no seu trabalho, de que maneira você é bênção para os seus colegas de trabalho? Não apenas compartilhando o evangelho ou falando de Jesus, mas pense também em outras maneiras. A gentileza, ajuda, cuidado, a educação, colaboração. De que maneira seus colegas de trabalho são abençoados pela sua? De que maneira seus colegas de estudante, de escola, são abençoados e veem a água viva de Deus na sua vida? De que maneira você é fonte de vida e de bênção para aqueles que estão? De que maneira você é fonte de vida e de bênção para a sua família, para o seu casamento? De que maneira você é fonte de vida para aqueles que sofrem, para aqueles que às vezes precisam de um abraço amigo, uma oração, uma ajuda financeira? De que maneira nós podemos ser mais efetivos em, de fato, mostrar ao mundo que as águas de Deus fluem de nós? E aqui eu quero lembrar a vocês mais uma coisa. No Testamento, a profecia de Ezequiel, que também é a profecia que está em Zacarias, podem ler isso depois no PG ao longo da semana, Zacarias 14, 8.
que também fala de um rio que flui do templo e que traz vida ao redor. Ali a gente pensa assim, é o templo, mas eu não sou o templo. Engane-se, você está enganado. Lembre-se do nosso ensino aqui, semana após semana. Nós somos o templo de Deus hoje para o mundo. Nós somos a presença de Deus. É por isso que o templo de Jerusalém não será reconstruído. Por quê? Porque a igreja de Deus reunida é o templo de Deus. Então, a água que flui do templo é a água que flui do povo de Deus, é a água que flui da igreja. Portanto, nós somos o cumprimento da profecia de Zacarias e de Ezequiel. Nós já, de alguma maneira, estamos cumprindo isso, na medida em que a água viva flui de nossas vidas, ou seja, nós somos fonte de bênção, seja pela proclamação do Evangelho, que transforma vidas, seja também com a bênção material da nossa vida, da nossa convivência que nós oferecemos ao mundo que está ao nosso redor. Então, de que maneira nós podemos manifestar essa bênção, essa bondade de Deus por meio de nossas vidas ao mundo que está deserto, sério, um mundo que não conhece a Deus, um mundo que... Nosso chamado é ser bênção onde quer que estejamos, compartilhando a mensagem de salvação, fazendo bem. Por fim, a terceira e última aplicação. Ela tem a ver com o tema da nossa... Vocês viram questionamentos ao longo de todo o capítulo 7, todas essas confusões que nós... Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Alguém bom? Jesus é bom. Os espíritas dizem isso, né? Bom mestre. Espírito elevado. Será que é isso? Talvez para alguns, né, já que ele faz esses milagres não porque ele é de Deus, mas como alguns judeus diziam, ele é um endemoniado. Isso, um endemoniado? Faz coisas e fala o poder de Satanás? Ele é o Messias? Ou seja, o Cristo significa Messias. Mas o que significa ser Messias? É alguém que vai trazer libertação política? É alguém que vai instaurar o reino de terra? É isso? É isso que Jesus é? Um libertador político, como algumas correntes da igreja ensinam por aí? Ele é um profeta semelhante a Moisés, ou seja, alguém que tem autoridade? Mas será que isso bota? O maior sábio que já falou, diz até um livro, né? O maior psicólogo que já... Ou como alguns coaches gostam de dizer, o maior líder que já existiu? Dá regras de liderança eficaz, liderança infalível, sucesso. Alguém que nos ensina o caminho do sucesso e da prosperidade? Quem é Jesus? Em todos esses conceitos, nós vemos pessoas tomadas por preconceitos, temos pessoas com coração endurecido, nós vemos pessoas que estão próximas da verdade, nós vemos pessoas que estão ali, mas estão em cima do muro e não conseguem se assumir e têm vergonha de se assumir. Mas o fato é que hoje, apenas uma resposta é legítima. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, é a fonte de água viva, é aquele que nos dá a água da vida, a água que, se nós bebermos, nós nunca mais teremos sede, e nós nunca mais teremos que estar aí em busca de sentido para a nossa vida, em busca de uma solução para a nossa vida, em busca de um propósito, ou preocupados com a eternidade, ou preocupados com o que nos acontecerá após a morte. Porque em Jesus Cristo nós temos vida e vida eterna que já é uma realidade agora, como nós já viemos pregando ao longo dessa semana. Se ele é o Filho de Deus, ele deve ser adorado. E se ele é menos do que isso, aí eu acho que até o povo tinha razão em chamá-lo de endemoniado, porque ele não pode falar tudo o que ele falou e não ser o Filho de Deus. Ou ele é o Filho de Deus, ou ele é do demônio. Não há outra opção. Não há outra opção. E, portanto, não existe neutralidade. E não tem como ficar em cima do muro como Nicodemos fez. Ou nós optamos, ou nós seguimos a Cristo e, portanto, assumimos que somos discípulos de Cristo, ou nós somos inimigos de Cristo, somos iguais àqueles que acham que ele é um endemoniado.
No nosso mundo cotidiano, pode ser que existam pessoas que são só simpatizantes, isso pode até ajudar a igreja em determinados momentos, isso é bom para a igreja, mas para essas pessoas é totalmente inútil. Não vai resolver o seu problema. Elas não terão acesso à água da vida. Elas não terão acesso ao reino de Deus. Elas não terão acesso. Portanto, quem é Jesus? Você crê nele? Seu coração está aberto? E se você crê nele, essa água, esses rios de água viva estão fluindo? Fluem de você? Pensam para aquele redor? Deus nos ajude para que, de fato, possamos verdadeiramente crer em Jesus Cristo e, ao crer, as águas vivas fluam de nós e que assim sejamos agentes de bênção. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, nesta manhã, que ouvimos a Tua palavra, que ouvimos que Tu és a fonte de água viva, aquela que sacia a nossa sede, aquela que faz com que sejamos fonte de bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Nós reconhecemos diante de Ti humildemente que muitas vezes não somos, às vezes nem parece que somos aqueles que creem em Ti, aqueles do qual fluem águas vivas, porque creem em Ti, porque o Teu Espírito habita em nós. Muitas vezes parece que estamos distantes de Ti. Muitas vezes pode parecer, inclusive, que agimos como aqueles do povo que não se assumem ou que são incrédulos. Nessa manhã, Senhor, se há alguém nessa condição, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo o leve ao arrependimento e o leve, Senhor, a afirmar verdadeiramente sua fé e sua confiança em Teu Filho Jesus Cristo só. E nós, Senhor, que às vezes também podemos estar fraquejando na nossa fé, no nosso testemunho, ou na forma como deixamos de ser bênção para aqueles que estão ao nosso redor, também pedimos para que Tu nos apoie, para que o Teu Espírito Santo nos encha, nos fortaleça e nos capacite, e que cada dia mais possamos crescer na Tua graça, possamos crescer nas Tuas bênçãos, na Tua misericórdia, para que possamos transmitir essa bênção, essa graça, essa misericórdia àqueles que estão ao nosso redor. Que dessa maneira o Teu reino seja cada dia mais uma realidade em nosso mundo caído, nosso mundo que precisa desesperadamente dessa fonte de água viva que é o Teu Filho. É em nome de Teu Filho que nós oramos nesta manhã.